Olá, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo sobre assuntos interessantes e polêmicos. Hoje eu vou te contar uma história que vai te surpreender, te intrigar e te fazer pensar. Uma história que envolve anjos, demônios, Deus e o mal. Uma história que tem a ver com você, comigo e com o mundo em que vivemos. Você já se perguntou de onde veio o mal? Por que existe o sofrimento, a injustiça e a morte? Quem é o responsável por tudo isso? E o que podemos fazer para nos livrarmos dele? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao início de tudo, quando Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles há. Entre as suas criaturas, havia uma que se destacava das demais, pela sua beleza, inteligência e poder. Ele era o anjo Lúcifer, o portador da luz, o favorito de Deus. Mas o que aconteceu com esse anjo, que o levou a se tornar o maior inimigo de Deus e dos homens? Como ele se transformou em Satanás, o príncipe das trevas, o pai da mentira, do pecado e da morte? E qual é o seu plano para destruir a obra de Deus e levar a humanidade para o inferno? Essa é a história que eu vou te contar neste vídeo. Uma história que vai te mostrar como o orgulho é o caminho para a ruína e como a humildade é o caminho para a glória. Uma história que vai te ensinar uma lição muito importante que pode mudar a sua vida. Era uma vez um anjo chamado Lúcifer, que era o mais belo e poderoso de todos os anjos. Ele era o queridinho de Deus e tinha uma posição de honra no céu. Ele era o líder dos querubins, os anjos que louvavam a Deus com música e cânticos. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Na Provérbios 16:18, Lúcifer era feliz e grato por tudo o que Deus lhe dera, mas aos poucos ele começou a se sentir insatisfeito. Ele começou a desejar mais do que tinha e a se comparar com Deus. Ele pensou que ele era tão bom quanto Deus e que merecia ser adorado como Deus. Ele se encheu de orgulho, inveja e ambição. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste atirado à terra, tu que derrubavas as nações, tu que dizias no teu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías 14:12-15. Ele decidiu que iria se rebelar contra Deus e tentar tomar o seu lugar. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem a ele e iniciou uma guerra no céu. Ele desafiou a autoridade de Deus e tentou derrubá-lo do seu trono. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Lucas 10:18. Mas Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, sabia de tudo o que Lúcifer estava fazendo. Ele não se deixou enganar pela sua beleza e inteligência. Ele viu o seu coração corrompido pelo mal e o seu plano maligno. Ele não permitiu que Lúcifer triunfasse e o expulsou do céu junto com os seus seguidores. Ele os lançou no inferno, onde eles sofreriam eternamente. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Lúcifer, que era o anjo da luz, se tornou Satanás, o príncipe das trevas. Ele perdeu tudo o que tinha e se tornou o inimigo de Deus e dos homens. Ele se tornou o pai da mentira, do pecado e da morte. Ele se tornou o oposto de tudo o que Deus é: amor, bondade e vida. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. A história de Lúcifer nos ensina uma lição muito importante. O orgulho é o caminho para a ruína. O orgulho nos cega, nos engana e nos afasta de Deus. O orgulho nos faz pensar que somos melhores do que os outros e que não precisamos de ninguém. O orgulho nos faz esquecer de tudo o que Deus fez por nós e de tudo o que Ele quer para nós. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu dons e talentos. Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele nos quer perto dele e nos oferece a sua graça e a sua salvação. Ele nos quer felizes e nos dá um propósito e um destino. Mas para recebermos tudo isso, precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade dele. Precisamos ser humildes e agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá. Precisamos obedecer a Deus e seguir a sua vontade. Precisamos amar a Deus e servir a Ele com todo o nosso coração. A humildade é o caminho para a glória. A humildade nos abre os olhos, nos liberta e nos aproxima de Deus. A humildade nos faz reconhecer o nosso valor e o valor dos outros. A humildade nos faz lembrar de tudo o que Deus é para nós e de tudo o que Ele espera de nós. Deus nos chama para sermos seus filhos e seus amigos. Ele nos chama para sermos seus colaboradores e seus instrumentos. Ele nos chama para sermos seus imitadores e seus reflexos. Não se deixe levar pelo orgulho, como Lúcifer. Não se afaste de Deus, como Lúcifer. Não se perca no mal, como Lúcifer. Seja humilde, como Jesus. Se aproxime de Deus, como Jesus. Se encontre no bem, como Jesus. Senhor, ensina-me a ser humilde, a reconhecer os meus erros, a pedir perdão, a reparar os meus danos. Ensina-me a ser humilde, a não julgar os outros, a respeitar as diferenças, a acolher os excluídos. Ensina-me a ser humilde, a não me vangloriar dos meus sucessos, a agradecer as minhas bênçãos, a compartilhar os meus dons. Ensina-me a ser humilde, a não me apegar aos bens materiais, a viver com simplicidade, a servir com generosidade. Ensina-me a ser humilde, a não me exaltar diante dos elogios, a aceitar as críticas, a aprender com os fracassos. Ensina-me a ser humilde, a não me considerar superior, a reconhecer o valor dos outros, a admirar as virtudes alheias. Ensina-me a ser humilde, a não me esquecer de ti, a confiar na tua graça, a seguir o teu caminho. Amém.